Bate-papo. Eu quero te perguntar um negócio que falaram pra mim perguntar pra você. Ó, eu já vim com pergunta já. Podendo responder, estamos acá. E que se eu não puder responder, eu vou deixar implícito na resposta. Perguntaram pra mim perguntar pra você o seguinte, sobre a pessoa falou bruxa, mas não sei se é bruxa, dentro da garrafa, mas você não pode comprar, você tem que ganhar pra ter sorte. Isso, são algumas superstições que vêm vindo desde longe. É a mesma coisa do livro de São Cipriano. Você não pode comprar, você tem que ganhar. E se você ganhar, você não pode doar. Tem isso também. Certo. E você não pode doar, mas você também não pode ler ele dentro de casa. Então você não pode chegar até o final. Então tem algumas superstições que já são tradição. Então é que nem eu ia falar daí. Eu não sou do sul, daí. É que eu converso com muita aluna daí e do sul, então é daí. Então algumas superstições que já vêm de longe. Então essa do gnome, da bruxinha na garrafa, você tem que ganhar mesmo. Fadinhas, você nunca pode ter uma, você tem que ter duas. Sempre duas, porque como elas gostam de causar confusão, é sempre bom. Vocês não pensam que ter fadinha boa se você tem uma imagem, essa é minha fada, uma só, ela vai perturbar a sua vida para ter sua atenção. A fadinha é tóxica. Sabe aquele relacionamento tóxico? É como se fosse uma pessoa tóxica. Uma só, ela vai te perturbar. Atenção, ela tem duas. Exato. E aí, se você coloca duas, uma fica brigando com a outra para ver quem que vai ter tua atenção primeiro. Então, elas ficam ocupadas. Algumas tradições irlandesas que a gente precisa saber. Fadinha não é boa. Fadinha é atentada. Já tinha pela Sininho. Ela tem o arquétipo de uma criança atentada. Pode ver. No filme da Disney. Então, é isso mesmo, ela é atentada, ela vai criar confusão. Então, fadinhas, você tem que ter duas, você tem que ganhar ao invés de comprar. Você não pode comprar, se comprar você não tem efeito nenhum. A imagem de Baphomet também, você tem que ganhar, você não pode comprar. Eu vou comprar porque eu achei bonito, não vai ter valor nenhum. Só tem valor energético quando você ganha. É assim, é que nem o Buda, aquele Budi que você põe a moeda, ele não tem valor nenhum se você não ganhar. Se você comprar, você tem que comprar para dar para outra pessoa. Aí você fala, agora compre um e me dê. Aí funciona. Algumas superstições que eu não posso dizer que não vale, porque eu não vou testar, que eu não sou tonta. Eu vou comprar, eu não sou tonta, então eu não vou testar. Eu espero ganhar e aí ter resultado. Mas essas superstições, elas funcionam mesmo? Olha, ou depende da sua fé, da sua crença? Não, o que acontece? Dentro da magia, eu acho que dentro de tudo que a gente vive aqui, a gente vive num famoso inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é uma imagem, uma força que se forma quando todo mundo pensa que aquilo existe. É que nem o Satanás. Por mais que eu não acredite em Satanás, ele existe porque muita gente acredita nele. E isso é o inconsciente coletivo. Então, se dentro do inconsciente coletivo todo mundo acredita que se eu virar o chinelo, minha mãe morre, o inconsciente coletivo cria essa energia que acontece. É aí que as superstições vão ganhando força. É como se você criasse um ser ou então uma energia que nunca existiu, mas se alguém falou que viu, que outro que viu, é que nem ter, um que viu, daqui a pouco tá descendo na cabeça da gente, porque existe um inconsciente coletivo. A coletividade muito grande, fixada naquele mesmo pensamento, traz aquilo à vida. Então, eu não vou arriscar, né? Sim. Você falou da vassoura, a superstição da vassoura, que a pessoa coloca atrás da porta. Essa superstição da vassoura já... Eu coloco a vassoura atrás da porta só pra guardar ela. Não, eu falo que é uma boa cumba, né? É uma boa cumba, que tem a má cumba, tem a boa cumba. A boa cumba, mas eu falo de brincadeira, tá, gente? É a boa cumba, por quê? Porque se tem uma visita que você não quer receber, você coloca a vassoura atrás da porta e dá certo. Você coloca de cabeça para baixo e dá certo. Você varreu o espaço ritual, porque a vassoura da gente é para varrer um espaço ritual, ela é consagrada para limpeza energética. A gente realmente não encosta a vassoura no chão para ela não contaminar, é para varrer energético. Pode pensar, eu vou falar para as pessoas fazer um teste da vassoura. Todo mundo vai fazer esse teste. Vou fazer esse teste. E eu vou explicar por que dá certo. Passar a vassoura nas paredes da casa para tirar teirinha de aranha depois que limpou a casa. Quando você terminar de limpar a casa, pode prestar atenção. Todo mundo que limpa a sua casa, assim que você termina, a primeira coisa que você escuta é o barulho da geladeira. Ela começa assim, uma coisa que você não escutava. É o energético. Quando você faz uma limpeza bem feita na sua casa, você passa a vassoura nos cantos, se tiver algo entre você e a parede, você não consegue escutar o eco. Foi esses estudos científicos que conseguiram entender o que acontecia nos estúdios de música. Por isso que tem aquelas caixas de ovo, para o som não bater na parede e voltar. Por quê? Quando você faz uma limpeza energética, o som bate na parede e volta, dá eco. Quando você não faz uma limpeza energética, o som fica abafado.
é sinal que tem algo entre você e a parede. Façam um teste, limpe a casa e fiquem em silêncio, vocês vão escutar a geladeira. Depois daqui um mês, sem limpar a casa, um mês e meio, vocês façam um teste, desliga tudo e escuta. Vocês não vão escutar a geladeira. Por quê? Porque o som da geladeira não está batendo na parede e voltando. Sinal que tem energias que vão colando ali. Isso chama-se miasmas. Miasmas são portais energéticos que nós mesmos trazendo, xingando, reclamando, praguejando dentro de casa, que abre portais energéticos que traz criaturas do umbral, então criaturas, eguns, esse tipo de coisa. Eu já ouvi falar disso. Miasmas. No Feng Shui, que é uma técnica chinesa de harmonização de ambientes, ensina muito isso. E aí, quando você limpa, você tira o miasma. Quando você fala, eles saem dali. Então, evitem xingar dentro de casa. Tá brabo, tá puto, vai lá pra fora. Lá fora o vento leva. Dentro de casa é o seu cantinho, é o seu templo. Não profane seu templo. Sim, sim, né? É deixar ele bem educadinho. Educadinho. A vida já não tá fácil. A gente ainda traz carrego da rua, é melhor evitar, né? Qual filme que você... A pessoa fala, eu queria ver uns filmes que fala sobre bruxa. Qual os filmes que você recomenda aí, pessoal? Olha, tem um filme Constantine, para quem quer saber a parte cristã e satanista. Eu acho que o filme Constantine, ele deixa, assim, para quem já conhece um pouco de simbolismo, vai entender o significado. Tem o filme A Bruxa, que também os satanistas adoram, mas, assim, eu acho que é... E tem uma série que eu acho que vai falar muito mais da bruxaria, mais do que qualquer outro filme que eu já assisti. Eu acho que foi muito bem feita. É aquilo ali mesmo, a série da Globo Desalma. Exato. Que foi feita com a Cássia Beijo. A Cássia Kiss. Ah, Cássia Beijo. é. A Cássia Beijo. Ela foi, assim, espetacular. Espetacular. Aquilo ali retratou uma magia, onde é mesmo? Eles são imigrantes. Eles são famílias de imigrantes, né? Da Ucrânia, da onde está tendo a guerra, né? É uma magia ucraniana. E é aquilo mesmo, gente. O que eu faço, o que uma bruxa de verdade faz, o que uma bruxa de verdade trabalha, a série Desalma deixou assim detalhado. Lógico que tem o elemento fantasia, mas a parte da aia, da estrutura, é aquilo mesmo que vocês vão ver. Eu acho que para quem quer conhecer o que é a magia natural, que quer trabalhar com elementos da natureza e você se integrar, porque existe uma conexão de simbiose entre você e o energético, e você passa a ser ele e ele passa a ser você, e aquela série eu acho que vai, assim, esclarecer muita coisa. É muito boa, eu recomendo. E livros? O pessoal fala assim, eu quero ler algo. Olha, livro porque tem livros bastante. ele é mais completo, né, do Isso, do que uma série, lógico. série. Muito mais. Olha, tem um livro que eu acho que é necessário, que fala muito da Inquisição. Ele explica o que as mulheres sofreram e por que hoje o sagrado feminino é tão exaltado, de tanto que foi judiado, né? É o culto das bruxas da Europa Ocidental, da Margaret Murray. Depois vem o Deus das Bruxas, da Margaret Murray. E depois tem o Deus e a Deusa das Bruxas, da Janet Farrar. O Deus das Bruxas e a Deusa das Bruxas. Vai explicar muito mais da Wicca, para quem quer aprender sobre o Wicca, que eu acho que é um bom caminho para você começar a Wicca, porque ela coloca as coisas os parâmetros muito bem alinhadinhos para você não desviar para outras coisas. E a partir desses 4 livros, você vai ter referências de outros mais, se você quiser se aprofundar. E tem um chamado Bruxaria Hereditária. Eu não me lembro o nome eu acho que é Green Levy, acho que é Green Levy. Ele é magia italiana. Então ele vai falar do Deus e da deusa. Então, em alguns você vai ver ele como Lúcifer, mas é Diano e Diana. Diano, Sol, Diana, Lua. E aí ele vai trazer uma bruxaria mais italiana. Muitas coisas usam culto católico, porque partindo do princípio que você dobra seu joelho para pedir algo que você não tem e vem um Deus e te dá, é magia. Você está movendo forças energéticas para que aquilo aconteça. É magia, só que é católico. Para quem gosta dessa pegada aí. Então esses são os que eu recomendo. Eu li um livro que se chama O Príncipe, que esse é muito famoso, do Nicolau Maquiavel. Gosto. Tem uma parte lá que tem um rei que fez uma magia para ganhar uma guerra. Sim. Uma bruxa. E é possível. Uma bruxa. E ele ganhou a guerra. Só que ele tinha que ser. A bruxa falou: você tem que seguir tudo certinho. Uhum. Tudo que eu falar para você, você tem que. Tem que fazer. Tem que fazer. E assim, para coisas grandes, sacrifícios grandes. As pessoas pensam que é matar um boi ou um bode. Não, é o sacrifício da sua carne. É você quem vai sofrer.
são privações. Tem um livro também chamado Dogmas e Ritual de Alta Magia, que é de Eliphas Levi. Ele é mais pro ocultismo, homens vão adorar, porque homens são mais metódicos que mulher, né? Mulher é 10 coisas ao mesmo tempo, homem não, homem vai, então esse é mais pro masculino, eu acho que vocês vão gostar muito. Mas assim, quando vocês forem ler esse, assim, Dogma, o primeiro capítulo do Dogma, aí na metade você lê um capítulo da Alta Magia. São divididos em duas partes, no mesmo livro. Então, você lê um capítulo do Dogma, depois você lê um capítulo do Alta Magia, porque é leitura e prática, até você terminar o livro, e fala muito de... Trabalha muito mais o masculino, eu acho. Mas, assim, ele explica o tempo que ele foi um ex-padre. Ele ia ser já padre, não cardeal. Ele já estava lá no caminho para ser padre e acabou desistindo de tudo, exatamente por ver certas coisas que naquela época não era fácil, né? E ele foi quem trouxe à tona, ele fazia vir a imagem do Bafomé, que tem gente colocando aí como se fosse Beelzebub. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Beelzebub é uma mosca. Vai ver. Quais são os deuses da bruxaria, né? Você tá falando, eu tô ouvindo só você falar deuses, então tem mais de um. São vários. Por isso que a gente não é monoteísta. Monoteísta é quando você acredita em um Deus único, que Certo. seria o cristão. Às vezes tem uns também dentro da bruxaria que só cuida de um. Como é livre, a gente sempre tem deuses. Então, existe um Deus para cada coisa, existe um Deus de cada maneira dentro de panteões, que são lugares onde eles apareceram. Vamos colocar assim de uma maneira mais fácil de entendimento. É como Nossa Senhora. Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora não sei do que. É tudo a mesma Nossa Senhora, só apareceu em locais diferentes. Então, dentro de, assim, tem um panteão grego, que trabalha mais com o arquétipo do sol, tem um panteão celta, que é o meu, que trabalha mais no arquétipo da mulher. Então, de acordo com as regiões, vocês vão achar vários panteões, que nem tem o egípcio, acho que é um dos mais antigos, que deu início à nossa escrita. Se não fosse os egípcios, a gente nem saberia escrever. Então, tem o panteão egípcio. Então, você vai estudar vários panteões, a história, a mitologia dos deuses, e um vai bater com você. A minha deusa é uma deusa celta, Morrigan, inclusive eu tenho uma mancha aqui que parece a Irlanda, eu acho que é aqui, né? Isso. É o mapa da Irlanda do Norte. Depois é que eu fui descobrir. E eu trabalho com uma deusa da Irlanda do Norte. Então, assim, aí você começa a entender várias coincidências dentro da sua vida e que tem a ver com aquele Deus. E aí você acaba achando o seu. Assim, é o que eu falei, aquela relação de simbiose. Você se conecta com ela, ela se conecta com você imediatamente. Legal isso. É muito legal. É autoconhecimento. É autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu esqueci até a pergunta que eu ia te fazer. Então, mas vamos elaborar outra. Deuses que tem na bruxaria não quer dizer. Lembrei até outro. Quer dizer que, assim, você acredita em Deus, Criador do universo, ou não? Sim, acredito em Deus e numa deusa. Normalmente é um casal. Certo. Tudo na vida tem o masculino e o feminino. Tem o macho e a fêmea para fecundar. Sentido, Então, dentro do catolicismo, dentro do cristianismo em si, existe um Deus único. Certo. Que dentro do luciferianismo existe o demiurgo. Acho que você já ouviu falar desse nome, demiurgo. Não. Então vocês procurem, vocês vão saber o que é. Demiurgo é um ser que não é bonzinho como Deus católico. Ele é a nossa imagem e semelhança, o demiurgo. Olha a humanidade como está. Então, se eu tiver que acreditar num Deus único, é bem mais provável que eu acredite em demiurgo, que fez a gente como um tabuleiro de xadrez para ele jogar como ele quer, e a gente tem que se virar, por isso que tem a magia, tem que fazer valer a nossa vontade, porque a vontade do demiurgo é a gente cresce, nasce, morre, reproduz e acabou. Na verdade, reproduz e morre, né? Não tem como reproduzir depois que morrer. Então, existe isso. Então, o satanismo não, o luciferianismo trabalha com essa ideia de que Deus é um demiurgo que não está nem aí para nós, que a gente veio aqui para sofrer. Os cristãos acreditam num Deus todo-poderoso, onipresente, onipotente, mas que não vê as desgraças do mundo. E a gente acredita num Deus Pai e uma Deusa Mãe, que a junção dos dois traz a criação, o masculino e o feminino. Não necessariamente sexo masculino, duas energias, yin e yang, tipo para um que Adão e Eva, né? Isso, tipo um Adão e Eva. Então, se para nós, se a gente fosse acreditar numa Bíblia, a Bíblia para nós é um livro filosófico que te ensina a caminhar. Sim. Quem pode te ensinar a caminhar no tempo de hoje é quem viveu. Só quem passou pela Terra vai te ensinar. Então, eu acho que a Bíblia é bem um livro para te ensinar a caminhar aqui nas leis da Terra, né? Então, a gente acredita nisso, no masculino, no feminino, num Deus Pai, numa Deusa Mãe, que se uniram para a criação do mundo. E dentro da mitologia você vai ver isso. Lógico que tem vários tipos de mitologia que vai te dizer como é a cosmologia. A cosmologia é como tudo foi criado. A cosmologia da Bíblia é Deus que fez,
cosmologia do satanismo é o demiurgo que fez, e a nossa é um homem e uma mulher que seria, no caso, o Adão e a Eva, que começaram tudo, mas são energias, não pessoas. Legal. Agora eu lembrei de outra, eu vou fazer a outra. Pode fazer. Na visão da bruxaria, assim, na visão da bruxaria, eu só quero saber qual é a visão, para ver se tem um entendimento. Não, pode ficar à vontade. Questão do Egito, das pirâmides do Egito. Quem é que construiu aquilo lá na visão da bruxaria? Na visão da bruxaria foi o homem. O homem O mesmo? homem. O homem empregado do homem. Alguém muito poderoso que manda os outros fazer. Porque assim, tem gente que fala que, ai, que foi Deus. Ai, que foi o ET. Foi o homem. Aquilo ali, e na minha visão, uma pessoa, ser humano que põe a cabeça para pensar, aquilo foi construído de cima para baixo. Ele foi construído de cima para baixo, daqui para cá, e aí a terra veio e cobriu. Ele foi construído, certo? Não tem como você rolar uma pedra. Ah, tá. Ele foi feito, depois foi esculpido. Exato. Eu acho que foi feito assim. Vamos esculpir aqui. Ele foi feito de cima para baixo e foi descendo. Dentro de uma montanha, em alguma situação ali, na minha visão. E aí a terra veio saindo, então veio cobrindo e ficou só a ponta. A estrutura dela lá embaixo é muito, muito grande. O que eu entendo? A gente tem como é que uma pessoa inventa um celular? Vem algo que dá tudo. Como é que todos os inventores inventaram tudo? Porque alguém que estava autossuficiente mentalmente conseguiu acessar essa mensagem do divino. Não interessa se o divino é homem, é mulher. Alguém jogou essa mensagem e ele, pela cabeça dele, tá lá. Em atividade, ele conseguiu acessar coisa que nem. Como é que um cara cego escreve uma sinfonia? Acho que Beethoven que era cego. Ou era cego ou era surdo? Era surdo, né, filha? Beethoven. A minha filha que gosta de música clássica. Então era surdo. Como que ele compõe uma coisa que ele não ouve? E o Ray Charles que tocava? Exato, cego. Então, você entende? Então, assim, essa pessoa estava com a cabeça lá em cima e conseguiu colocar o plano dela em prática. E eu acho que todo mundo tem essa capacidade. A era da internet é ótima para você procurar material, coisa que a gente não tinha na nossa época, até para estudar. A gente tinha que ir em biblioteca, pegar a bicicleta e ir lá no Veracruz. E um monte de livro. E assim, muitos livros você não podia trazer. Hoje não, você tem todo o conhecimento na mão. Eu falo direto que a gente está na era de Lúcifer. Todo mundo fala de chip, de diabo, não sei o que, era de Lúcifer. Comunidade, criatividade e tecnologia. Mas tem gente que está usando a criatividade para fazer merda. Para acabar com a vida de outros, para tirar dinheiro de outros. Então, assim, criatividade é criatividade. Você pode criar coisa boa ou coisa ruim. Você faz magia para atrair dinheiro? Faço. Aí, gente, prosperidade. Eu vou fazer uma recentemente aí para uma amiga minha vender. Não, a gente não faz magia para criar algo. Se eu pudesse, eu criava uma bolsa de dinheiro aqui. já estaria longe, bem. Não, mentira, eu acho que eu continuaria morando aqui neste lugar, que é maravilhoso. Mas você faz com que crie oportunidades. O dinheiro não vem para preguiçoso. O dinheiro não gosta de preguiçoso. O nome da energia do dinheiro é mamon. Então, mamon não gosta de gente preguiçosa. Dinheiro não gosta de ficar parado. Pode ver que quem guarda e segura morre com aquilo. Já teve, quantas pessoas vocês viram que morreu pobre com dinheiro dentro do colchão? E depois que descobriu que o dinheiro desvalorizou, porque ele é uma energia, ele desvaloriza. Se ele não fosse uma energia, você não conseguia fazer pix pro outro. Você ia ter que levar o dinheiro. Então, ele gosta dessa energia. Então, quando você quer dinheiro, você tem que tratar com um ser que trate do dinheiro. Tem um Deus para cada coisa. Tem gente que nem na Wicca trabalha com Deus para cada coisa. Na Wicca tem, eu quero o amor, eu pego essa, como se fosse deusinhos de prateleira, né? Mas eles não têm um culto efetivo. Mas se você tratar com um Deus efetivo, ele vai te trazer dentro das possibilidades dele. Tem uma que é mais do dinheiro, que nem a Afrodite. É dinheiro, beleza. Beleza traz dinheiro. No mundo de hoje. No mundo de hoje. Gata! Dá pra você. Beleza traz dinheiro. E dinheiro, e o que é beleza? A harmonia. Então, mesmo o dinheiro que você tem que ser harmônico, nem muito nem pouco. Então a gente faz magia assim para dinheiro, para abrir seus caminhos, para você conseguir dinheiro, mas é aquilo que a Bíblia diz. Faça que eu te ajudarei. Tem gente que faz magia e fica sentado esperando cair do céu. Então eu faço que eu te ajudarei. Então se você está indo pelo caminho da internet, eu te ensino algo para abrir seus caminhos, aí você começa a ter ideias, aí você conectou com... Assim, não tem aquele ditado que eu acho que é Nietzsche que fala, assim, quando você olha para o abismo te olha de volta? Sim. É a mesma coisa. Quando você olha para o divino te olha de volta. Então, opa, aquele rapaz tá trabalhando comigo, tá? Me lembrou de mim. Opa, então vamos começar a fazer a vida dele andar. Por que eles querem? Credibilidade.
Eles querem credibilidade. Foi tirada essa credibilidade dele na época do cristianismo. Eles querem isso de volta. Nós nascemos à imagem e semelhança deles, e não de Deus, desse Deus que os cristãos colocam como. É muito difícil para a humanidade ser perfeito como Jesus foi. É muito. Ele foi um avatar, e assim, eu não posso dizer se ele existiu ou não, eu não posso dizer, mas ele foi impecável. A gente não Jesus, consegue. A gente não consegue. É impossível você chegar. eu vou falar para você que eu sempre falo e afirmo, não é? Mas o pessoal fala, Jesus era puro. Jesus, sua mulher era Maria Madalena e Jesus teve filho com Maria Madalena. Até os 33 anos dele ninguém fala nada. Aí eles me perguntavam, mas como, meu amigo? Você é homem, não é homem? Você é casado? Você sente atração pela sua mulher? Você é de carne e osso, não é? Jesus era o quê? De carne e osso. De Então como acordo. que ele não ia sentir atração por uma mulher? E aí eles pintam Jesus puro, e não que você sentir atração por uma mulher e ser casado não seja impureza, não sei, não é. Eu acho que foi a partir daí que veio a imagem e Sim. semelhança. Se é para ser, É. eu acho que foi a partir daí. Somos filhos de Adão e Eva, aí os filhos de Adão e Eva morreram até o dilúvio, do dilúvio em diante. De Noé, era É de Noé. A gente é filho de Noé, Adão e Eva acabou. Eles são descendentes de Noé. De Noé, que se você for olhar a história de Noé, é trágico. Trágico. É trágica. Então, assim, se você olhar a imagem e semelhança, a gente é mais a imagem e semelhança da família de Noé do que de Adão e Eva em si. Sim. Inclusive, o pecado não está na Eva. De acordo com a Bíblia, está em Adão. Por que você foi comer a maçã, Adão? Né, Seu infeliz. De acordo com a Bíblia, todo mundo fala que a culpa é de Eva, mas a ordem foi dada para quem? Para o homem. Deus não falava diretamente com a mulher. Falava para a mulher isso. O homem não soube direcionar a sua esposa. Então, o homem que não sabe, por isso que na igreja eles colocam, o homem que não sabe direcionar a sua esposa, ele está em pecado, né? E submete a mulher à obediência. Muitas das vezes, não todas, lógico. Mas o que acontece? Como o Adão recebeu a mensagem de Deus que não era para fazer. Quando criou a mulher, criou a partir da costela dele, ou seja, era uma parte dele. Então, ele que tinha que orientar a esposa, e ele não o fez. Então, o pecado não está na Eva, está no Adão. E aí ele foi. Tanto que Maria, quando foi engravidar, Jesus tinha que nascer sem pecado. Deu uma mordida no iPhone. Deu uma mordida no iPhone e estamos aí até hoje. Você sabe que tem uma história dessa daí, né? Que deu uma mordida no iPhone. Não, mas a maçã do iPhone, muita gente não sabe, mas aquela mordida, né? Que dizem que tem muita coisa na Bíblia que fala que foi a mordida da sabedoria, né? Sim, da maçã. Que a maçã era fruto da sabedoria, não fruto era da sabedoria. Então, aí a Apple é isso. Diz que é isso. Tem outra história que diz que foi em homenagem a quem inventou, acho que é algum aplicativo aí que está na Apple hoje, que foi envenenado com uma maçã. Ele só conseguiu dar uma mordida. Em homenagem a este homem que morreu por causa dessa tecnologia, é a maçã. Essas duas histórias. Vocês vão pesquisar. Na pesquisa. Pesquisa, depois traz a resposta para ele aí, que eu quero saber. Traz a resposta que nós estamos mais perdidos que segue tiroteio. Mas a gente já demos duas situações aqui. Duas probabilidades. Uma das duas é a real. Cuidado com as fake. Gostaria de falar mais, mas, né, assim, o que é bom é deixar aquele gostinho para você entrar em contato com ela para tirar suas dúvidas, né? Para de repente você quer virar uma bruxa, tem aqui uma bruxa, certo? E para você ficar interessado naquele algo mais, né? Eu gostei desse bate-papo, eu vou entrar em contato com a Mônica Conchita, porque eu vou deixar aí tudo que é dela aí, tudo que você consegue entrar em contato, Instagram, YouTube, WhatsApp, certo? E vocês entrem em contato com ela e para saber mais. Porque o meu trabalho é só fazer isso, te dar água na boca. É verdade. Eu quero. Entendeu? Aí vocês procuram ela para saber demais, para saber mais coisas, né? Saber mais sobre a bruxaria, tá, gente? E a gente vamos finalizar esse bate-papo. Eu gostei muito pra caramba. Se pudesse, eu ficava mais. É verdade, Marcelo. Gostei demais também. Olha, foi um prazer conversar com vocês. Espero que vocês tenham um entendimento. Qualquer dúvida, pode perguntar para o Marcelo, que ele traz para mim via WhatsApp. E aí a gente pode fazer depois um bate-bola, só respondendo as perguntas de vocês, tá? Procura ele lá. Ou então vem me perguntar, vem pra cá, as mulheradas que quiser se empoderar. É mais fácil entrar em contato com ela. Tá, porque vocês vão encher de perguntas. Mas se vocês quiserem conversar com o Marcelo e ele quiser me passar, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou compartilhar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Marcelo, muito obrigada. Foi um prazer. Mas antes de você se despedir, deixe umas considerações finais. As minhas considerações finais. Essa daqui é um conselho, eu acho que para todo tipo de religiosidade que você quiser
seguir. Primeiramente, estude sobre. Dentro da bruxaria não tem como pular etapas. Não tem como, não tem coisa fácil. Então, assim, é como aprender um idioma. Primeiro você aprende letras, depois você aprende sílabas, depois você aprende palavras, depois você monta uma carta. Então, dentro da bruxaria também, é um passo de cada vez, não tenha pressa, e se tiver pressa, vai tombar lá na frente e vai retroceder, assim, às vezes você dá 30 passos, tem que voltar tudo para trás. Então, comecem devagar, comecem pela magia natural, vão para a Wicca, se passa para tipo ocultismo, tem livros, estudem, pratiquem, e magia é prática, não é Wikipédia, tá? É Wikipédia. Wikipédia. Não é o Wicapédia, É que é a Wicca. bruxaria, a Wicca da bruxaria. Não é só estudo. A magia é movimentar a energia para facilitar a sua vida, não para destruir os outros. Então, estude. Deixa eu fazer uma pergunta. Nossa, fique à vontade. Que há muita, né? A simbologia da aranha, né? Porque tudo que tem bruxa tem aranha, né? Isso. O que a aranha representa? Arquiteto. Arquiteta? É. Ela é como Maquiavel. Ela cria Hum, estratégias para poder pegar a sua presa sem se certo. machucar. Então, a aranha, ela tem esse arquétipo de arquiteta e tecedeira, né? Porque cada nozinho que ela dá com estratégia. A aranha, ela é muito simbolismo da estratégia. Para agarrar o seu inimigo sem ter que pôr a mão. Legal, ela se camufla, né? Ela usa aquela teia para poder captar. A aranha, ela nunca vai até você, exceto a armadeira. Que a caranguejeira, ela vem até você, é a única que não tem medo de humano. A armadeira, por aqui, às vezes aparece uma ou outra. Ela deve ter bastante. No verão aqui aparece bastante. Então, a armadeira, ela vem na sua direção, mas a aranha de teia, ela monta a teia dela e espera que venham até ela. Ou seja, ela nunca vai atacar se ela não for agredida. Esse é o simbolismo da aranha para nós. Aí, gente. Lembrei antes de terminar o bate-papo. Então já sabe, né? Já sabe. Uma bruxa, ela tem todo o direito de se defender. Ela não pode fazer o mal. As pessoas entendem fazer o mal e fazer se defender como a mesma coisa, vingança com maldade. Não. A vingança é uma coisa. Se defender é outra. Então você primeiro tem que ser atacada para depois fechar a pessoa na teia como uma aranha. Gente, eu gostei desse bate-papo. Até o próximo. Muito obrigado. Até mais. Like I want you.